Olá, pessoal, sejam sempre muito bem-vindos ao Diálogo Legal versão acadêmica. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso papo sobre IED e hoje eu escolhi falar com vocês sobre um importante artigo da LINDB. LINDB, como vocês sabem, é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ok? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o artigo 2º da LINDB. Vamos lá? Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Bem, pessoal, esse caput do artigo 2º da LINDB, ele é autoexplicativo, né? Então, você tem uma lei. Se ela não é destinada a uma vigência temporária, ela terá vigor até que um dia venha uma outra lei e a revogue ou a modifique. Vamos, então, agora tratar dos casos de revogação. Parágrafo 1º, tá? Eu estou no artigo 2º da LINDB. Parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Então vamos analisar esse parágrafo 1º. Ele diz o seguinte, que a revogação poderá ser expressa, né, quando vem uma segunda lei e expressamente revoga uma primeira lei ou aponta os dispositivos dessa primeira lei que estão sendo revogados, ok? Poderá haver também incompatibilidade e aí, nesse caso, a nova lei pode revogar totalmente uma lei anterior. Quando revoga totalmente, a gente tem abrogação ou revoga parcialmente a lei anterior, quando a gente tem derrogação. Então, vejam aqui, revogação total é quando há abrogação e revogação parcial, a derrogação, ok? E já no caso de regular inteiramente, aí sempre será a abrogação, porque regular inteiramente vai revogar totalmente a lei anterior. Sobre esse regular inteiramente, pessoal, vocês podem pensar no Código Civil de 2002, né, que ele regulou inteiramente aquilo que era regulado pelo Código Civil de 1916. Então a gente pode dizer que o Código Civil de 2002, ele abrogou ou revogou totalmente o Código Civil de 1916, ok? Vamos para o parágrafo 2º. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior. Então, esse parágrafo 2º está falando que pode vir uma lei nova que simplesmente vai explicar uma outra lei. Então, a lei B é uma lei explicativa que simplesmente, como o próprio nome diz, explica sem alterar a lei A. Agora, a partir do momento que houver divergência entre a lei explicativa e a lei que está sendo explicada, e aconteceu o que a gente chama de antinomia, que é o conflito de normas, aí esse conflito vai ter que ser solucionado, né, para saber exatamente qual que vai ter vigência. E aí a gente usa os critérios de hierarquia, especialidade ou critério cronológico. Vamos agora para o parágrafo 3º. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Então, o que esse parágrafo está dizendo é o seguinte, a regra você tem uma lei A que é revogada por uma lei B, que é a lei revogadora. E aí vem uma lei C e revoga a lei B, que é a lei revogadora. Isso não significa que a lei A vai voltar a ter vigência. Olha aqui. Você tem a lei A, que é uma lei que foi revogada. A lei B, que foi a lei revogadora da lei A. E você tem uma lei C, que revoga a lei revogadora, que é a lei B. Isso significa que a lei A vai voltar a ter vigência? Não necessariamente. É o que o artigo está falando. Agora, pode acontecer dessa lei A voltar a ter vigência. Quando isso ocorre, é o chamado fenômeno da repristinação da norma. Okay? Primeiramente, repristinar significa reconstituir, restaurar, né, fazer vigorar novamente. Então, o fenômeno da repristinação ocorre quando uma lei revogada, no caso aqui, a lei A, quando uma lei revogada ela é restaurada porque a lei revogadora foi revogada. E aí ela voltou a ter vigência. Agora, o importante é vocês entenderem que a repristinação
só se dá por dispositivo expresso na norma, não pode haver, é vedado repristinação tácita, ok? Então, o dispositivo fala disso, não necessariamente a lei que foi inicialmente revogada vai voltar a ter vigência, mas pode sim vir a ter vigência novamente, desde que isso esteja expresso na lei C, né? Aqui no nosso exemplo. Agora, não confundam repristinação da norma, que é isso que a gente está falando agora, com o efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade. Então, imagine a seguinte situação, você tem uma lei A que foi revogada por uma lei B. Essa lei B não é revogada por nenhuma lei C, não, mas ela tem a sua inconstitucionalidade reconhecida. Então, a lei B, revogadora da lei A, é declarada inconstitucional. Aí, assim, né, diante da declaração de inconstitucionalidade, a lei B ela vai ser tida como nula, né, não vai ter produzido efeito, e assim ela nunca, de fato, chegou a revogar a lei A. Né? Aí, nesse caso, a lei A volta a ser aplicada, e é exatamente isso que a gente chama de efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade. Né? Houve uma revogação, e esta lei revogadora é tida como inconstitucional. Assim, você exclui a revogação e a lei A volta a ter vigência. Espero que vocês tenham curtido, dê um like abaixo e fiquem sempre ligados nos nossos vídeos. Até a próxima!